A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Graças a Deus, estamos de volta com o programa Verdade e Vida. Este programa tem como propósito levar a palavra de Deus aos lares brasileiros. E eu fico muito feliz porque você tem sido nosso parceiro, orando por nós e nos ajudando a divulgar o programa em todo o território nacional. No programa de hoje, vamos tratar sobre o seguinte tema: Jesus no meio da igreja. Chame seus amigos, também sua família, para participar do programa de hoje, ligando para eles, porque algo especial Deus tem para o seu coração. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos mais uma vez a presença do Dr. Ricardo Gomes Gutierrez, cirurgião bucomaxilofacial, que acaba de chegar de uma viagem do Afeganistão. O que leva um médico, um cirurgião de êxito com seu consultório, fechar o seu consultório lá durante 45 dias, meter a mão no bolso, comprar uma passagem às suas próprias custas e assistir pessoas no Afeganistão? Olha, Daniel, não foi a primeira vez que eu fiz isso. Desde que eu me formei da faculdade, eu fiz uma faculdade paga pelo governo, por gratidão que Deus me abençoou, eu comecei fazendo isso no Brasil e as oportunidades foram surgindo. Já estive trabalhando em 23 países, pela Cruz Vermelha, como na Bolívia, trabalhei também quando houve tsunami na Indonésia, mas também com os Médicos Sem Fronteiras em outros países, e eu faço isso por gratidão, pelo que Deus tem me abençoado, a minha família, e é uma oportunidade de crescimento em todos os sentidos. Nós conversávamos e a violência é assim tão grande no Afeganistão? A ameaça de violência é muito grande. No entanto, se nós formos ver de fato e de verdade, pela população que tem no Afeganistão e que tem, por exemplo, no estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, hoje realmente a quantidade de pessoas que morrem vítimas de trânsito e violência nesses três estados é muito maior do que no Afeganistão. Apesar de nós não estarmos numa guerra declarada, mas nós vivemos um esquema de guerras. Sem dúvida. No entanto, Daniel, o que a gente vê lá é muito grave. Eu estive trabalhando no hospital de Mazar Sharif, presenciei algo que eu nunca vi. Chegou um grupo de soldados que foram vítimas de um atentado suicida dentro do quartel-general do Exército. Inclusive, esse atentado em nenhuma mídia internacional apareceu, sabe? E uma destruição, quantidade de mortes muito grande. Então, de fato, verdade, quando eu estive ali trabalhando, o que me chamou só a atenção foi esse evento. No dia a dia, no cotidiano, os acidentes domésticos que a gente foi trabalhando, tratando ali naquele hospital, era semelhante ao que a gente via aqui no Brasil. Mas ainda eu vejo que no Brasil, proporcionalmente, a quantidade de mortes ainda é maior. Como é que sua família vê? De repente você sai de um ambiente tranquilo, vivendo o seu dia a dia dentro da normalidade ali do seu consultório, e de repente você vai para um local onde você sabe que vai e não tem a certeza que volta. Isso mesmo. Olha, eu dou graças a Deus que minha esposa me apoia plenamente. Meus filhos, sabe, embora ficam tristes, mas eles também admiram o trabalho que eu tenho feito. O ano passado, eu fui com a minha família toda para a África. Também estive operando ali em hospital em Tiés, em outros lugares que eles sempre têm me acompanhado quando vou para Bolívia, para o Paraguai. Então, graças a Deus, minha família apoia plenamente, embora alguns outros parentes mais distantes, eles não acham isso relevante e criticam muito, né? O que significa isso? Qual é a consequência disso? Do fato de você chegar lá, colocar o seu amor de forma prática por aquelas pessoas que
nem conhece Jesus, não sabe que Deus existe, mas você vai lá e mostra esse evangelho de forma prática na sua vida. Olha, eu vejo, Daniel, que nós somos tão felizes aqui, que seria muito egoísmo da minha parte eu querer só usufruir de tudo de bom que Deus tem nos proporcionado na nossa nação. Então, eu me sinto devedor, sabe, desse povo que sofre tanto. Aqui no Brasil, nós somos uma nação muito privilegiada, não só pela natureza, mas nós precisamos parar para olhar lá fora, que a calamidade, o sofrimento é muito mais intenso. O próprio povo brasileiro socorre muito o povo brasileiro. Sabe, tem muitas ações sociais em todos os cantos do Brasil. No entanto, agora está na hora, pelo país nosso ser tão próspero, a gente começar a socorrer países da África, países do Extremo Oriente, Oriente Médio. Então, a gente descobre o quanto que nós somos felizes e às vezes a gente não dá valor a isso, né? Encerrando a nossa entrevista, que mensagem o senhor daria para um amigo telespectador que nos ouve, que escutou esse seu testemunho, certo? Que mensagem o senhor daria para ele? Olha, a gente é mais bem-aventurado quando nos damos, quando a gente abençoa a pessoa sofrida. Sabe, o maior privilégio é nosso. A gente é feliz e sem contar o que nós vamos ganhar lá no céu. Porque Jesus mesmo falou, quando a gente dá um copo de água fria para qualquer um dos pequeninos, não vamos ficar sem galardão. Mas aqui a gente já recebe essa alegria de poder abençoar pessoas sofridas. Isso daqui já paga qualquer sacrifício. Ricardo, leve o nosso abraço para a nossa irmã Vera, certo? Seus filhos, que Deus continue abençoando a sua vida e que você continue sendo esse testemunho vivo do Senhor Jesus. Obrigado. Por enquanto, nós vamos ficar com essa mensagem musical e logo após, a mensagem que Deus preparou ao seu coração através do reverendo Hernandes Dias Lopes. Verdade e vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Fim de tarde no portão, a cabeça branca ao relento. Teimosia de paixão faz das cinzas renascer alento. Na estrada o seu olhar, procurando um vulto conhecido. Espero um dia abraçar quem dizia eu já estar perdido. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, se debruça no portão. Mais um dia aconteceu e o moço retornou mendigo. Verdade e vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Nós vamos tratar do assunto proposto para hoje, que é Jesus no meio da igreja. E vamos conversar sobre esse tema à luz de Apocalipse, capítulo 1, versos 9 a 13. Os tempos sombrios da perseguição haviam chegado. Desde que Nero assumiu o governo aos 17 anos de idade na cidade de Roma. Este imperador era um homem louco, mandou matar sua própria mãe.
10 anos depois, com 27 anos de idade, ele manda queimar a cidade de Roma, subindo para o alto da Torre de Mecenas e assistindo de lá o espetáculo das chamas. 7 noites, 6 dias de incêndio. Quando o incêndio acabou, os bairros restantes eram densamente povoados por judeus e cristãos, e Nero então coloca a culpa do incêndio de Roma nos cristãos e começa uma brutal e sangrenta perseguição. Chega o ano 66, explode na Palestina uma revolução dos Zelotes, e Tito é enviado para lá para debelar esta rebelião. Ano 68, 9 de julho de 68, Nero, em crise com o Senado romano, se mata, tira sua própria vida. 2 anos depois, ano 70, Tito Vespasiano cerca Jerusalém, destrói Jerusalém e dispersa judeus e cristãos para o mundo inteiro. Na maior de todas as diásporas, na maior de todas as dispersões dos judeus, que vai do ano 70 a 14 de maio de 1948, quando o Estado de Israel é restabelecido. Chega o ano 70, depois da destruição de Jerusalém, Tito Vespasiano inaugura o Coliseu Romano, e numa festa de inauguração de 100 dias, ele mata mais de 10 mil cristãos no Coliseu. Os crentes são enrolados em peles de animais, jogados nas arenas, para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfaimados da Líbia devorarem. Os crentes são queimados em praça pública para iluminar as noites de Roma. Chega o ano 86, Domiciano, chamado Segundo Nero, assume o governo, e este homem continua a brutal perseguição. Ele foi chamado de Senhor e Deus. E este homem foi quem deportou o apóstolo João de Éfeso, capital da Ásia, para a ilha do Mar Egeu, a ilha de Pátimos. A essas alturas, o apóstolo João era o último representante dos apóstolos vivo, porque todos os apóstolos haviam sido martirizados. João já estava velho, e ele então é deportado para a ilha de Pátimos, numa tentativa do imperador calar a sua voz, a voz do último representante do colégio apostólico. Mas quando todas as portas se fecharam para João na terra, Deus abriu-lhe uma porta no céu. E ele escuta uma voz dizendo: sobe para aqui, e eu te mostrarei as coisas que em breve devem acontecer. Não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, mas as coisas que devem acontecer. Na verdade, mesmo quando a história está em convulsão, Deus continua no trono e governando a história, a igreja, a sua vida. Era um dia de domingo, e diz a Bíblia que João ouve atrás de si uma voz como de grande trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e envia às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando João voltou-se para ver quem falava com ele, ele não viu quem falava com ele. Ele viu 7 candeeiros de ouro, símbolo das 7 igrejas da Ásia, e no meio das igrejas um semelhante a filho de homem. Na verdade, o mundo só pode ver Jesus na igreja e através da igreja. A igreja é o corpo vivo de Cristo neste mundo, uma espécie de prolongamento da encarnação de Cristo na história. E o Cristo que João vê no meio da igreja não é o Cristo surrado, cuspido, humilhado, esbordoado, mas é o Cristo da glória. Seus cabelos não estão mais cheios de sangue e poeira, mas são brancos como a alva neve, como a alva lã. Seus olhos não estão mais inchados de pancadaria, mas são como chamas de fogo. Suas mãos não estão mais esmagadas pelos cravos, mas suas mãos sustentam a igreja.
Seus pés não estão mais presos ao leio maldito, mas são como bronze polido. Sua voz não está mais embargada pela sede, mas é como voz de muitas águas. Seu rosto não está mais desfigurado pelos hematomas, mas brilha como o sol no seu fulgor. Diz a Bíblia que quando João vê o Cristo da glória, ele cai como morto aos seus pés. Mas o Senhor põe-lhe a mão direita sobre a cabeça e diz: João, não temas. Eu sou o primeiro e o último. Eu estive vivo, mas eis que eu estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Nós não adoramos o Cristo que esteve vivo e está morto. Nós adoramos o Cristo que esteve morto e está vivo. O Cristo que está sentado no trono, o Cristo que governa a história, o Cristo que dirige os destinos da igreja, o Cristo que é a razão da sua e da minha vida. Diz a palavra de Deus que quando João vê, ele vê Jesus no meio da igreja. Mas no capítulo 2, versículo 1 de Apocalipse, Jesus não está estático no meio da igreja. Ele está andando no meio dos candeeiros, ele está andando no meio da igreja. Quero dizer para você que Jesus também hoje, agora, está andando no meio da sua igreja. E para quê? Para examinar a igreja, para sondar a igreja, para corrigir a igreja, para disciplinar a igreja, para encorajar a igreja, para fazer promessas à igreja. É muito importante você entender que Jesus está presente no meio da sua igreja. Ele diz: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jamais podemos perder de vista o fato de que o Senhor da igreja está presente na igreja. Todas as vezes que nós nos congregamos e nos reunimos, precisamos ter esta convicção de que Jesus está presente, de que Ele conhece a sua igreja, de que Ele investiga a sua igreja, de que Ele tem o diagnóstico da sua igreja. E é muito importante entender agora algumas verdades presentes no texto referido. Quando Jesus está examinando estas 7 igrejas da Ásia, há um estribilho em todas elas, uma repetição em todas elas. Eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço. Para 5 destas 7 igrejas, Jesus usou a mesma expressão: eu conheço as tuas obras. Jesus conhece o que você faz. Jesus conhece aquilo que seu marido não conhece, sua mulher não conhece, seus pais não conhecem, seus amigos não conhecem. Aquilo que você faz atrás dos bastidores, Jesus conhece. Seus olhos são como chama de fogo. Para Ele, luz e trevas é a mesma coisa. Nada pode ficar oculto aos olhos daquele que é onisciente. Ele conhece as nossas obras. Para a igreja de Esmirna, a mais pobre igreja da Ásia, Jesus Cristo disse: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas para mim tu és rica. Eu quero dizer para você que Jesus conhece a sua dor, a sua tribulação, a sua angústia, as suas lágrimas secretas, suas noites indormidas, seus gemidos, sua desesperança. Jesus conhece a sua pobreza, sua luta financeira, mas mesmo diante das agruras que você vive, se você é fiel a Deus, se você anda com Deus, se você vive para a glória de Deus, diante do céu, você é uma pessoa rica. Aquilo que impressiona os homens nem sempre impressiona Deus. A mais pobre igreja da Ásia, Jesus Cristo disse: você é rica. Mas para a rica igreja de Laodiceia, que se olhava no espelho, dava nota máxima para si mesma, dizendo: eu sou rica, abastada, não preciso de coisa alguma, Jesus olha e diz: não, tu és pobre, miserável, cega e nua. Para a igreja de Pérgamo, uma grande cidade da Ásia Menor,
Jesus Cristo diz assim: eu conheço o lugar onde tu habitas, onde está o trono de Satanás. Por que Jesus Cristo disse isso acerca da igreja de Pérgamo? Primeiro, porque Pérgamo foi a primeira cidade da Ásia Menor a receber o direito de construir o primeiro templo de adoração ao imperador na Ásia. Lá em Pérgamo, o imperador tinha um templo onde ele era adorado como um deus. Segundo lugar, porque Pérgamo hospedava o templo de Esculápio, o deus da cura, simbolizado por uma serpente. É por isso que quando você vai ao seu médico hoje, você vê bordado na lapela do seu jaleco uma cobra, uma serpente. Isso vem de Pérgamo. O deus Esculápio, o deus da cura. E Jesus está dizendo para aquela igreja, toda adoração que é prestada a um homem ou a um ídolo é um culto satânico. Ali está o trono de Satanás. Mas mesmo onde está o trono de Satanás, Deus levanta uma igreja viva, uma igreja que serve ao Senhor da glória, ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo vai fazer para estas igrejas elogios e também censuras. Para duas igrejas da Ásia, só tem elogios e nenhuma censura. Aliás, as duas mais pobres igrejas da Ásia, a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. A igreja de Esmirna, Jesus Cristo disse que ela era pobre, mas diante dos céus ela era rica. A igreja de Filadélfia, Jesus Cristo disse, você tem pouca força, mas tu és fiel, e eu coloquei diante de ti uma porta aberta, e a porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre. O que é importante não é a igreja ser rica, opulenta, ter muitos membros, ou ter um orçamento robusto, mas é ser uma igreja fiel. Uma igreja, mesmo sendo pequena e pobre, se ela é fiel, ela é rica diante de Deus, e Deus coloca diante dela uma porta aberta. Para 4 destas igrejas, Jesus Cristo teve censuras e elogios a fazer. A igreja de Éfeso era fiel doutrinariamente, mas Jesus Cristo disse, eu tenho uma coisa contra ti, tu abandonaste o teu primeiro amor. Uma igreja precisa ter ortodoxia e precisa ter piedade. Para a igreja de Tiatira, Jesus Cristo elogia as obras, o amor, a fé, mas Jesus censura a igreja, porque não havia doutrina. A igreja estava permitindo que uma falsa profetisa, Jezabel, levasse o povo a prostituir-se. Uma igreja precisa ter vida, mas precisa ter doutrina. Uma igreja que tem amor sem doutrina não agrada a Deus. Uma igreja que tem doutrina sem amor também não agrada a Deus. Nós precisamos juntar essas duas coisas, doutrina e vida, teologia e prática, ortodoxia e piedade. Para a igreja de Pérgamo, Jesus Cristo elogia porque havia gente fiel a ponto de morrer por Jesus lá, como Antipas. Mas tinha outros que estavam transigindo com o pecado e entrando e adotando a doutrina de Balaão, levando o povo à impureza. Para a igreja de Sardes, Jesus Cristo vai dizer o seguinte, você tem nome de que vives, mas tu estás morta. Tem muita gente aí que já está no CTI espiritual, quase morrendo, e poucas pessoas que ainda não contaminaram as suas vestiduras. Mas para uma das igrejas da Ásia, Jesus Cristo só tem censura e nenhum elogio. A igreja de Laodiceia, a mais rica igreja, que se julgava abastada. Jesus Cristo disse, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Quem dera tu fosses fria ou quente, mas porque tu és morna, sem fervor espiritual, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Jesus Cristo diz para esta igreja, eu aconselho que você compre de mim vestiduras brancas para te vestires, ouro puro para te enriqueceres, colírio para ungir os teus olhos a fim de que vejas. Jesus Cristo se dirige àquela igreja dizendo, eu estou à porta e bato, se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com você e você comigo. Jesus está no meio da sua igreja, Ele conhece a igreja, Ele conhece você e Ele está no meio da igreja para disciplinar a igreja, para corrigir a igreja, para exortar a igreja, para consolar a igreja, para fazer promessas para a igreja. Como é que está a igreja de Deus, que é você? Como é que está a igreja de Deus,
que é a sua família? Como é que está a igreja onde você frequenta? Jesus está no meio da igreja. Hoje, Ele tem uma palavra para o seu coração, de restauração, de arrependimento, de volta para Ele. Onde você está? Eu quero orar por você. Quero orar pela igreja, a igreja evangélica brasileira. O Senhor Jesus está presente na igreja. O que Ele está vendo? Qual o diagnóstico que Ele tem? Quais são as áreas vulneráveis que o Senhor está percebendo na igreja? Falta de fidelidade doutrinária, falta de amor, falta de santidade. Nós precisamos hoje receber esta palavra de Jesus e acertarmos a nossa vida com Deus. Senhor, aplica a Tua palavra aos corações. E onde existir alguém me assistindo agora, toca este coração, inflama este coração, leve este coração ao primeiro amor e permita, meu Deus, que a Tua igreja, na nação brasileira, compreendendo que Jesus está no nosso meio, possa se arrepender, possa se voltar para a verdade, se voltar para a piedade, se voltar para o amor, se voltar para a prática legítima da fé cristã e assim nós experimentarmos um tempo novo de restauração, de reavivamento espiritual para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na mensagem de hoje, baseada em Apocalipse, capítulo 1, versos de 9 a 13, o reverendo Hernandes abordou o início da perseguição à igreja cristã nos tempos de Nero e Domiciano. Mostrou João na ilha de Pátimo e como Cristo da glória se apresentou a ele. João viu Cristo glorificado no meio da igreja, Jesus no meio da igreja. Esse foi o tema da mensagem de hoje. Acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e entre na nossa loja virtual e adquira esta ou uma das 338 mensagens que aqui já foram lá. Ou mesmo ligue para 0800 119 105 e de segunda a sexta no horário comercial você pode adquirir o programa de hoje. Também pelo nosso site. Você pode tornar o nosso programa Verdade e Vida autossustentável. Clique ali em Faça a sua doação, você faz o seu cadastro, você imprime o seu boleto e paga em qualquer banco. Ou mesmo você pode fazer uma doação diretamente numa agência do Banco do Brasil para a conta 7000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3. Ou para a conta 68.000, dígito 1, da agência 553, dígito 3, do Bradesco. Eu quero lhe convidar para estar amanhã, pela manhã, às 9 horas, e participar com toda a sua família da escola dominical, que tem ali classe para todas as idades, e do culto matutino, e à noite às 18 horas do culto vespertino. Você vai dizer ao pastor que você é um convidado especial do programa Verdade e Vida e que você quer conhecer mais acerca da palavra de Deus. Entre no nosso site www.verdadevida.com.br e clique em Igreja e encontre a Igreja Presbiteriana do Brasil mais próxima da sua casa. Nós do programa Verdade e Vida queremos ouvir a sua opinião. É muito importante para nós, para fazermos o nosso programa Verdade e Vida ficar cada vez melhor. Você vai acessar o nosso site e preencher a nossa pesquisa. Desde já eu quero lhe agradecer de todo o coração. No próximo dia 27, na próxima quinta-feira, você que é da nossa SAF, eu quero lhe abraçar aí no nosso 3º Encontro Nacional da Mulher Presbiteriana, ali no Sesc de Guarapari. Será um encontro inesquecível. E se você não é delegada, você também vai poder participar dentro da sua própria casa. Nós estaremos transmitindo pela IPB TV 2, pelo canal 59 e pelo site do Verdade e Vida, a partir das 19h30, quando o reverendo Roberto Brasileiro, presidente do nosso Supremo Concílio, pregará na abertura do nosso 3º Encontro Nacional da Mulher Presbiteriana. E no dia 28, eu estarei falando ali dessa parceria abençoada da SAF com o programa Verdade e Vida. Novo nascimento, a maior necessidade da sua vida. Esse é o tema do nosso próximo programa, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.